O que dizem os livros proibidos retirados da Bíblia sobre Jesus? O que a Igreja Ortodoxa escondeu de nós até hoje? Qual será a verdadeira história? Veja neste vídeo a história real de Jesus Cristo e seus discípulos. Quais eram as funções de alguns discípulos importantes, mas que a Bíblia não conta esta história? Mas primeiro, inscreva-se no canal, deixa seu like e ativa o sino de notificações. Desde a sua concepção até a ressurreição, a figura de Jesus Cristo tem sido objeto de estudo, adoração e também de controvérsia. Nos textos apócrifos retirados da Bíblia, Jesus é muitas vezes retratado de maneiras que vão além do que está registrado nos evangelhos canônicos. Eles trazem à tona aspectos de sua vida que desafiam as narrativas mais ortodoxas e, ao mesmo tempo, aprofundam o entendimento espiritual e filosófico sobre quem ele era e o que ele representava. O proto-evangelho de Tiago nos dá uma visão detalhada da infância de Maria e de como a sua pureza foi uma preparação divina para o nascimento do Salvador. Esse texto revela que Maria, desde cedo, estava destinada a um propósito sagrado. Quando ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, a concepção foi rodeada de mistérios. De acordo com o proto-evangelho, o nascimento de Jesus foi marcado por uma luz intensa que afastou as trevas, simbolizando a chegada da luz divina ao mundo. Além disso, os livros apócrifos sugerem que Jesus, ainda menino, já manifestava poderes extraordinários. No Evangelho da infância de Tomé, por exemplo, vemos um jovem Jesus realizando milagres, curando pessoas e até mesmo moldando pássaros de barro que ganham vida. Esse texto mostra Jesus como uma criança que já compreendia seu poder divino, ainda que sua natureza humana também se manifestasse através de momentos de impaciência ou de um senso de justiça que, por vezes, chocava os adultos ao seu redor. Essas narrativas da infância de Jesus sugerem que ele não apenas cresceu como um homem comum, mas que desde os primeiros anos sua divindade estava presente e ativa. Sua capacidade de curar e trazer vida, mesmo em momentos de brincadeira, revela o poder sobrenatural que sempre o acompanhou. O Jesus dos evangelhos apócrifos, em especial do Evangelho de Tomé e do Evangelho de Judas, é retratado como alguém que compartilha ensinamentos profundos e esotéricos com seus discípulos, ensinamentos que muitas vezes são mantidos em segredo dos demais. No Evangelho de Tomé, por exemplo, há uma série de ditos atribuídos a Jesus que apontam para uma compreensão mais mística de sua mensagem. Jesus fala da luz que habita dentro de cada ser humano e ensina que o reino de Deus não é um lugar externo, mas algo que deve ser encontrado dentro de si. Essas ideias se afastam da interpretação mais comum do reino de Deus nos evangelhos canônicos e oferecem uma visão mais introspectiva e espiritualizada da mensagem de Jesus. Ele não estava apenas preocupado com a salvação através de crenças externas, mas com uma transformação interior, que só poderia ser alcançada por aqueles que buscassem o verdadeiro entendimento. No Evangelho de Judas, o relacionamento de Jesus com Judas Iscariotes é retratado de forma completamente diferente da que conhecemos. Em vez de ser visto como o traidor que vendeu seu mestre por 30 moedas de prata, Judas é apresentado como o único que compreendia o verdadeiro propósito de Jesus. De acordo com esse texto, Judas não traiu Jesus por ganância ou ódio, mas porque Jesus o havia escolhido para cumprir essa parte do plano divino. Esse evangelho, portanto, recontextualiza o sacrifício de Jesus como algo que envolvia uma cumplicidade espiritual entre mestre e discípulo. Esses textos revelam um Jesus mais próximo de seus discípulos em nível espiritual, compartilhando com eles verdades que transcendem o entendimento comum. Ele é apresentado como um guia espiritual, alguém que está mais preocupado com a evolução interior dos seus seguidores do que com a simples obediência a regras externas.
Embora as curas e milagres de Jesus sejam amplamente descritos nos evangelhos canônicos, os textos apócrifos também apresentam relatos fascinantes desses eventos. O Evangelho de Filipe, por exemplo, enfatiza o papel da cura espiritual nos ensinamentos de Jesus. Ele não estava apenas curando o corpo físico, mas também a alma. Filipe sugere que os milagres de Jesus eram, em essência, sinais externos de uma transformação interior mais profunda. Quando Jesus curava os cegos ou os aleijados, ele também estava despertando neles uma nova visão espiritual e uma nova capacidade de caminhar no caminho da verdade. No Evangelho de Tomé, encontramos também a ideia de que Jesus possuía um conhecimento secreto sobre a natureza do ser humano, um conhecimento que lhe permitia curar não apenas através de palavras ou toques, mas através do simples reconhecimento da divindade que existia dentro de cada pessoa. Tomé relata que Jesus ensinava que todos tinham dentro de si o potencial para a cura e a transformação, e que ele estava simplesmente ativando esse potencial. Essas curas, vistas sob a luz dos textos proibidos, adquirem um caráter mais universal e espiritual. Jesus não era apenas um curandeiro físico, ele era um mestre espiritual que compreendia as complexidades da alma humana e podia guiá-la à restauração. Um aspecto que é especialmente destacado nos livros apócrifos é o papel de Maria Madalena como uma seguidora central de Jesus. O Evangelho de Maria Madalena a apresenta como alguém que tinha uma compreensão profunda dos ensinamentos de Jesus, a ponto de alguns dos discípulos, como Pedro, expressarem inveja da sua proximidade com o Mestre. Maria Madalena é retratada como uma mulher que não apenas compreendia a mensagem de Jesus, mas que também era capaz de ensinar os outros sobre os segredos espirituais que ele havia compartilhado com ela. Através desses textos, vemos Maria Madalena não como a pecadora arrependida, que muitas vezes é retratada nos evangelhos canônicos, mas como uma líder espiritual, alguém que estava intimamente conectada à missão de Jesus. Essa visão desafia a narrativa tradicional, sugerindo que o cristianismo primitivo pode ter sido muito mais inclusivo em relação às mulheres do que a história subsequente permitiu. Maria Madalena, nesse sentido, se torna um símbolo de uma espiritualidade mais profunda e inclusiva, onde homens e mulheres têm papéis iguais na compreensão e disseminação da mensagem de Jesus. Uma das maiores questões levantadas pelos livros apócrifos é sobre a natureza de Jesus. No Evangelho de Filipe, por exemplo, há uma discussão sobre o conceito de Jesus como o noivo da igreja, e uma forte ênfase no simbolismo do casamento como uma união espiritual entre Jesus e a humanidade. Isso sugere que a missão de Jesus não era apenas salvar o mundo de seus pecados, mas também unir a humanidade com o divino em um sentido místico e transcendente. O Evangelho de Tomé vai ainda mais longe ao sugerir que Jesus estava ensinando que todos nós, em essência, somos filhos de Deus e que temos a capacidade de alcançar a divindade através do conhecimento de nós mesmos. Jesus, assim, é visto não apenas como o Filho de Deus, mas como o exemplo perfeito do que todos os seres humanos podem se tornar. Essas ideias místicas e esotéricas foram em grande parte rejeitadas pela Igreja institucional, que preferiu enfatizar a divindade única de Jesus. No entanto, esses textos apócrifos nos oferecem uma perspectiva fascinante sobre o potencial humano e o papel de Jesus como um guia espiritual para a iluminação. Os textos apócrifos também oferecem reflexões sobre a ressurreição de Jesus que diferem das narrativas tradicionais. No Evangelho de Pedro, por exemplo, há uma descrição detalhada da ressurreição em que Jesus sai da tumba em um brilho glorioso, acompanhado por anjos. Esse relato é mais detalhado do que os dos evangelhos canônicos e oferece uma visão mais dramática do evento. Além disso, no Evangelho de Filipe,
a ressurreição é vista não apenas como um evento físico, mas também como um evento espiritual. Filipe sugere que a verdadeira ressurreição não é apenas algo que acontece com o corpo de Jesus, mas algo que acontece dentro de cada um de nós quando nos unimos a Ele no Espírito. Nesse sentido, a ressurreição se torna uma metáfora para a transformação espiritual que todos os seguidores de Jesus devem experimentar. Os textos apócrifos oferecem uma visão intrigante e muitas vezes mais profunda da missão de Jesus. Ele não apenas curava fisicamente, mas também promovia a cura espiritual e a transformação interior. Através de seus ensinamentos, tanto nos evangelhos canônicos quanto nos textos proibidos, Jesus nos convida a uma jornada de autoconhecimento, a descobrir a luz que habita dentro de cada um de nós e a vivermos de acordo com nossa verdadeira essência divina. Nos evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Maria Madalena, Jesus revela verdades espirituais que são muitas vezes mantidas em segredo, destinadas apenas àqueles dispostos a buscar mais profundamente. Ele compartilha que o reino de Deus não é um lugar externo, mas algo que precisa ser encontrado dentro de nós, em nossos corações e mentes. Isso desafia a interpretação tradicional e nos abre a possibilidade de vivenciar a presença de Deus em nossa vida cotidiana. Além disso, o papel de Maria Madalena nesses textos é transformador, mostrando-nos que as mulheres desempenharam um papel central na disseminação dos ensinamentos de Jesus. Ela é retratada como uma discípula próxima, alguém que compreendia a essência espiritual da mensagem de Cristo e que, de certa forma, foi uma líder espiritual entre os seguidores. À medida que exploramos esses textos, nos damos conta de que Jesus veio para nos mostrar não apenas o caminho da salvação, mas também como viver de forma plena e consciente. Ele nos ensina que todos nós temos o potencial de alcançar a divindade através do amor, da compaixão e da verdadeira compreensão de nossa natureza interior. Sua morte e ressurreição não são apenas eventos históricos ou espirituais, mas símbolos de uma transformação interna que todos nós podemos experimentar. Ao ressuscitar, Jesus nos chama para renascermos espiritualmente, para deixarmos para trás as limitações do ego e nos reconectarmos com a divindade que existe em cada um de nós. Essa reflexão sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, especialmente à luz dos livros apócrifos, nos convida a ir além do superficial e a buscar uma conexão mais profunda com o divino. É um convite para explorar os mistérios espirituais que muitas vezes permanecem escondidos e, ao mesmo tempo, encontrar sentido e propósito em nossa própria jornada. Se você está interessado em explorar mais a fundo essas verdades espirituais e deseja aprofundar sua conexão com a sabedoria oculta dos textos proibidos e apócrifos, te convido a se inscrever no canal e entrar no nosso grupo VIP no Telegram. Lá, você terá acesso a conteúdos exclusivos, debates aprofundados sobre os ensinamentos de Jesus nos textos apócrifos e muito mais. Não se esqueça de acessar o link abaixo na descrição do vídeo, onde preparei um resumo aprofundado sobre os livros que foram retirados da Bíblia, os chamados livros proibidos. Clique em Saiba Mais e acesse o site.